Muito bem, gente, vamos então conversar sobre o terceiro erro que nós devemos evitar se nós de fato queremos ensinar nossos filhos a estudar. E eu poderia resumir esse erro como iludir-se com os princípios da pedagogia moderna. O que é isso? Vou dizer para vocês. Vocês sabem que o ensinar a estudar começou aqui, foi o fundamento, né, de todo o nosso trabalho no Educar com Sapiência. E ele foi iniciado quando eu ainda era professora em sala de aula, por conta de uma convicção que eu fui desenvolvendo. Quanto mais eu trabalhava com as crianças, tanto em sala de aula quanto aquelas com dificuldade de aprendizado, mais eu percebia que nós estávamos sendo enganados por um princípio pedagógico moderno. Alguns, tá? Mas eu vou focar em um aqui que sempre foi o principal para mim. De que a criança precisa aprender brincando. Já ouviu isso, gente? É um jargão muito moderno, né? Pedagógico. Se você faz faculdade de pedagogia, você vai ouvir falar sobre o lúdico. Só que assim, quando você começa a querer entender o que é estudar e o que é aprender, você verifica, pela lógica, que o princípio básico é que estudar dá trabalho. E aí eu sempre me perguntava assim, sempre não, tá, gente? Depois de um tempo eu comecei a me questionar. Por que a gente, por exemplo, você quer que o seu filho aprenda um instrumento musical? Eu estudei piano quando eu era criança, piano clássico. Gente, não tem nada de divertido em exercício de piano clássico. Eu sei que muita gente gostaria disso, né? Tem que ser divertido, tem que ser legal. Só que assim, se você quer fazer algo que vale muito a pena e que é levado a sério, você precisa se preparar mentalmente para isso vai dar trabalho. Isso vai acontecer com o aprendizado de instrumentos, aprendizado de técnicas artísticas, não técnicas modernosas, tá, gente? Técnica artística, por exemplo, aquelas técnicas de escultura, que você precisava realmente esculpir uma imagem bem trabalhada ali, tá? Então, quando eu falo não essas modernosas, porque hoje a gente tem arte moderna, né? Que você respinga tinta para lá e para cá e já é arte, né? Estou falando daquelas técnicas que envolviam muito aprendizado, muita paciência, muito trabalho. Isso acontece também com esportes, por exemplo. Já pensou se você quiser que o seu filho seja um esportista na área, sei lá, basquete, natação, e diga assim pro treinador, mas eu quero que ele aprenda tudo brincando. Uma coisa, gente, deixa eu deixar claro aqui para vocês não ficarem furiosos comigo quando eu falo isso, tá bom? Talvez vocês fiquem mesmo assim, mas olha só. Eu não estou querendo dizer que dar aula tem que ser algo chato. Quem aqui frequenta a Academia Kids sabe que eu amo preparar aulas em que as crianças amam aquela aula. Isso assim, é meu foco de vida como professor. Eu quero dar uma aula que desperte na criança a alegria de estudar aquele assunto. Agora, eu tenho consciência de que não dá para você tornar todas as questões envolvendo um treino, um aprendizado e um estudo como algo legal. Em algum momento, minha gente, se você quer aprender algo a sério, você vai enfrentar a dificuldade que aquilo envolve. Como eu mencionei, por que na música a gente já espera? Não, música dá trabalho mesmo. Olha, mas vale a pena, um dia você vai ser um grande instrumentista, musicista e assim por diante. Olha, ginástica olímpica é difícil, balé, só quem tem o pezinho de balé ali sabe quanto é difícil. Então, em geral, as pessoas veem tudo de fora e acham lindo, né? Mas não querem pagar o preço pelo esforço necessário para se chegar àquele resultado final. Agora, nos estudos, muita gente, mais gente ainda, eu não sei, eu ficava pensando assim, por que ninguém passa para os estudos a mesma lógica da arte de aprender um instrumento, aprender desenvolver-se num esporte? É difícil, gente. Então, isso sempre, desde que eu percebi, quando eu falo sempre, né? Desde que eu percebi,
eu comecei a trabalhar isso com os meus alunos. Olha, gente, ai, não dá, isso está difícil, isso está chato. E eu dizia assim, gente, faz parte da vida. Tem horas que vai ser chato mesmo, vai ser difícil mesmo, a vida é difícil. Não existe nada que vale a pena que seja bolinho, né? Então, o meu trabalho passou a ser incentivar as crianças a enfrentar a dificuldade que aquilo exigia e serem fortes para resistir àquilo. Percebem a diferença de você focar em eu preciso tornar divertido, eu preciso tornar atrativo para o meu filho, quando na verdade você está perdendo o ouro de usar aquela situação para mostrar assim, olha, é difícil mesmo. Muita coisa na vida é difícil, mas se você for forte e passar por isso, lá na frente você vai estar muito, muito mais preparado e você vai apresentar um trabalho muito legal e você vai ser alguém muito mais preparado nisso. E, gente, não tem nada melhor do que ver as crianças desenvolvendo essa força, essa resistência de perceber que realmente dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena. Então, uma das falácias da pedagogia moderna é essa de que tudo tem que ser divertido, você tem que focar no interesse da criança e você tem que, enfim, né, tudo gira em torno de deixar a criança feliz, porque a vida não diz respeito a você ser feliz o tempo todo, gente. Isso é questão de vida real, assim, que a gente perdeu. E a gente, eu digo nós também, não só as crianças dessa geração. Nós temos muita dificuldade de lidar com os problemas da vida e encarar que problemas fazem parte. A gente sofre demais quando a gente tem que encarar uma frustração, uma dificuldade. E assim, isso passou a ser um dos focos do nosso trabalho aqui. Quando a gente fala de educação do caráter, de autodidatismo, a gente volta, formação leitora, todos os cursos que a gente tem aqui, eles são fundamentados nesse princípio. Olha, você precisa voltar e entender as questões do caráter que estão envolvidas. Fortaleza, essa virtude, é só uma delas. Então, não se deixe enganar pelas falácias de que a criança vai aprender brincando. Aliás, é muito interessante a mudança que acontece em determinada fase escolar. Porque uma coisa é a criança aprender brincando na educação infantil. Educação infantil, o foco é esse mesmo, né? Ninguém estuda na educação infantil, ele é um preparo para a vida de estudos. Primeiro ano ainda dá para fazer muita graça de muita coisa, né? Foco é a alfabetização, a gente consegue alfabetizar de modo mais interessante. Aí vão começando as dificuldades. Em geral, os alunos que eu começava a receber na tutoria eram ali por volta do 3º, 4º ano, quando não dá mais para fazer tudo brincando. Não tem professor nessa vida, gente, que consiga ensinar de verdade a criança somente por meio de brincadeiras, a partir de 3º, 4º ano, ou quando você quer que a criança aprenda e leve o estudo mais a sério. Tem horas que ela vai ter que sentar e copiar mesmo, e vai ter que ler, interpretar e resolver problemas. Isso é chato às vezes. Ler pode ser difícil às vezes. Então, se você cai nesse conto do aprender brincando como se fosse uma regra para tudo que envolve o ensino e aprendizado, você com certeza vai ter dificuldades em ensinar o seu filho a estudar. Então, convido você a continuar aqui vendo os próximos erros, mas também a conhecer um pouquinho do que a gente tem trabalhado sobre isso e virtudes que interferem diretamente na questão de estudos. Se você não desenvolve isso, fica muito difícil você trabalhar com o seu filho, o seu intelecto, a sua formação. Nosso curso, Autodidatismo, é baseado nisso. E nesse workshop, que vocês terão essa avaliação para preencher sobre a questão de como determinar a área que está prejudicando o desempenho dos seus filhos nos estudos, uma das áreas vocês vão ver que é essa área de formação do caráter e da personalidade, que muitas vezes, quando a gente resolve isso, a gente vê a criança desabrochar em outras áreas que a gente achava que era um problema, uma deficiência, né, um distúrbio de aprendizagem. Então vamos lá, continuando nos próximos vídeos, os erros que nós precisamos evitar se nós queremos ensinar os nossos filhos a estudar.